Gente, bom dia. Hoje nós vamos falar de química, né? Nossa aula de química, e nós vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Bom, com a descoberta dos elementos químicos, né? Inicialmente foram descobrindo pouco a pouco, não foram descobrindo todos os elementos, e à medida que eles foram sendo descobertos, eles foram vendo a necessidade, os químicos da época, a necessidade de organizar. Então, o que eles fizeram? Várias tentativas para organizar os elementos químicos, né? Mesmo sabendo que não tinha a mesma quantidade que a atual. Bom, com essa tentativa de organizar, eles foram criando vários modelos. Como modelos da tabela periódica, a gente pode citar aí um modelo chamado de modelo das tríades. A palavra tríade lembra de 3, né? Então, como é que era feito esse modelo? Esse modelo, os elementos que tinham propriedades semelhantes, ou seja, aqueles elementos que reagiam da mesma maneira, eles eram organizados em grupos de 3, por isso o nome tríades. E é chamado de tríades de Dobenheim. Por quê? Porque foi ele que propôs esse modelo. Então, o que ele fazia? Ele considerava uma relação matemática entre a massa dos elementos. Então, ele achava que tinha uma relação matemática entre a massa dos elementos e ele organizava sempre em trio, né? Na tabela atual, esses elementos ficariam assim, ó, agrupados de 3 em 3, considerando uma relação matemática das massas. As massas não eram iguais, mas ele tentou achar uma explicação matemática para organizar em tríades. Então, foi chamada de tríades de Dobenheim. O próximo modelo da tabela periódica, ele ficou conhecido como modelo do parafuso telúrico, inspirado de verdade num parafuso, né? Sabendo que um parafuso, ele tem uma espiral, né? Naquela parte da espiral, ele organizava os elementos, considerando ali a ordem crescente de massa atômica e colocava os elementos assim organizados de forma que os elementos com características semelhantes ficavam um embaixo do outro. Então, por exemplo, o boro e o alumínio, eles ficavam um embaixo do outro porque eles tinham alguma semelhança entre si, né? Berílio, magnésio, cálcio, lítio, sódio, potássio, eles ficavam organizados na mesma linha porque eles tinham alguma característica em relação à massa atômica semelhante. Tanto é que hoje esses elementos, eles se encontram na mesma família. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é uma família na tabela periódica. E aí, esse modelo do parafuso telúrico, ele também é chamado de parafuso telúrico de Chancourtois, que foi quem propôs, né, essa organização. O próximo modelo da tabela periódica, ele é o modelo chamado de Lei das Oitavas. Quem propôs isso foi Newlands. Então, a gente chama as oitavas de Newlands. Nesse modelo, ele considerou que os elementos fossem agrupados sempre de 7 em 7, na ordem crescente da massa atômica. Porque ele viu o seguinte, que do 1 ao 7, eles tinham certas características diferentes. Quando ele chegava no 8º elemento, a propriedade se repetia lá com o primeiro. Então, ele criou isso inspirado até nas notas musicais, né? Mas depois caiu em desuso, não funcionou para todos, mas enfim, foi considerado uma tentativa de organizar a tabela periódica, chamada de Lei das Oitavas ou Oitavas de Newlands, onde ele agrupava 7 elementos, porque ele percebia que no 8º ele repetia a característica do primeiro. Bom, hoje, o que é importante dizer? A nossa tabela atual, ela foi criada por Mendeleev, né? Era um russo chamado de Dmitry Mendeleev. Só que o modelo que nós usamos, Mendeleev levou o crédito, mas ele não foi o único a organizar essa tabela atual. Teve um outro químico, né, que ajudou nessa contribuição, que foi Henri Moseley. Moseley, ele fez a seguinte contribuição: na organização da tabela periódica, Mendeleev conseguiu ajustar, só que ele estava organizando considerando a massa como número de destaque da tabela. E aí, Henri Moseley, ele falou, não,
a ideia, ele estava fazendo estudos, né? E ele falou, não, a melhor forma de organizar é considerar aí organizar pelo número atômico e não considerando a massa. Aí ele não levou o crédito por esse feito porque ele acabou morrendo, né, no fronte de batalha na época e aí não teve um reconhecimento por esse motivo. Bom, e a tabela atual? A tabela atual, ela é assim, né? Ela tem linhas horizontais, né? Seriam as linhas horizontais. Essas linhas aqui, ó. A linha 1 começa aqui e ela vai terminar lá do outro lado, aqui. Se eu seguir, ó, ela do outro lado. Linha 1, linha 2, aqui, e ele vai terminar do outro lado. Linha 3, aí tem espaços vagos, vai terminar do outro lado. Linha 4, aí já é completo. Linha 5, 6 e 7. Essas linhas horizontais, elas também são chamadas de períodos. E toda coluna, né, é o que está de pé, toda coluna é família. Então, nós temos período, que são as linhas horizontais, e as famílias, que são as colunas verticais. E aí, isso não está organizado dessa forma porque alguém quis sem nenhum motivo. Está organizado assim porque todos os elementos que estão aqui no período 1, né, o hidrogênio e o hélio, que também está no período 1, todo mundo que está no período 1, isso significa que ele só tem uma camada eletrônica. Quem está no período 1, ele só tem uma camada. Ele tem um núcleo, por exemplo, o hidrogênio, ele tem um núcleo e ele vai ter uma camada ao redor dele. Esse aqui é o elemento. Ele vai ter uma camada que é a camada K. O hélio é a mesma coisa. Vai ter lá um núcleo, hélio, e uma camada, que é a camada K. Sendo assim, quem tá lá no período 3, né, o sódio, magnésio, todos os outros lá do outro lado, quem tá no período 3, ele vai ter um núcleo e 3 camadas. Uma camada, 2, 3. Camada K, L e M. E quem tá na camada no período 7? Quem tá lá no período 7, por exemplo, o frâncio, ele vai ter 7 camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Então, os períodos, né, as linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, eles representam quantas camadas aquele elétron tem. Bom, e as famílias? O que as famílias representam? As famílias, elas são as colunas, né? Então, eu vou ter aqui, ó, família 1, família 2, aí, ó, 3, até família 18. Essas famílias, elas são formas de representar de organizar os elementos, todos que têm alguma característica em comum. Além disso, normalmente, os elementos que estão na mesma família, normalmente é assim, é só para memorizar, as famílias têm características em comum, e os elementos químicos também. Se eles estão na mesma família, eles têm características semelhantes também. E, normalmente, além da característica semelhante, o que ele vai ter de semelhante? Vai ter o número de elétrons na última camada. Como que eu vou saber o número de elétrons na última camada? Nessa tabela aqui, por exemplo, se eu perceber, se eu prestar bem atenção, eu vou ter aqui, ó, vou pegar a família 2. A família 2 eu tenho berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Se eu olhar, a distribuição de elétrons dele tá pequenininha aqui na parte de baixo. Depois você dá um zoom no vídeo para poder visualizar. Se eu olhar, tá assim, ó, 2 e 2. Significa que na primeira camada ele tem um elétron, na segunda tem 2. Magnésio, tem o 2 aqui no final, então tem 2 elétrons na última camada. O cálcio tem 2 elétrons na última camada. O estrôncio, 2 elétrons na última camada. E assim por diante, bário e o rádio.
que isso significa? Significa que todos eles, independente lá do núcleo, das camadas que ele tenha, na última, todo mundo que está lá na família 2, naquela coluna, vão ter lá 2 elétronzinhos na última camada. Por isso que a família 2, 2 elétrons na última camada. Então, todo mundo que está na família 1 vai ter lá um núcleo e 1 elétron na última camada. Sendo assim, partindo dessa lógica, todos que estão na família 17, ele vai ter 7 elétrons na última camada, todos os elementos. Se eu olhar, ó, não vai ter o total de 7 elétrons, mas na última camada dele termina com 7. 7 elétrons, 7 elétrons, 7, 7, 7 e 7. Então, todo mundo que está na família, ele vai ter a tendência a ter a mesma quantidade de elétrons na última camada. A gente vai ter aí também uma diferença nessa parte, nesse bloco de baixo, porque esse bloco de baixo são os metais de transição. Esses metais de transição, eles fogem a essa regra. Se a gente reparar, os blocos mais altos têm uma classificação e os mais baixos, alguns deles vão fugir essa regra, né? Quem tá na família 7 aqui vão ter 7 elétrons na última camada. Não, eles fogem essa regra. Essa regra que eu acabei de explicar vale para a família 1, 1 elétron na última camada, 2, 2 elétrons, 13, não vai ter 13 elétrons, vão ter 3 elétrons na última camada, 14, 4 elétrons, 15, 5, 16, 6 e assim por diante. Bom, na nossa próxima aula eu vou dar continuidade na explicação da tabela, porque aqui nós temos muitas informações para poder ser passada. Espero que até aqui vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa registrado lá no blog para que eu possa responder.